Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Michele e nós vamos para mais um vídeo do nosso estudo Caçadores de Tesouro. E o nosso texto base está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, a parte A. O reino do céu se assemelha a um tesouro escondido. E a Bíblia é o nosso mapa. Então nós temos que saber manusear este mapa, interpretar este mapa, ler este mapa. Então, temos que saber também os livros da Bíblia. Então, às vezes, na sua igreja vai ter no Data Show. É bom? É bom, é muito bom ter ali, né? Ajuda na hora de um estudo. Mas é bom você ter a sua Bíblia. É bom você lembrar. É bom você ter ela ali na sua mão. Então, se isso na sua igreja tem no Data Show, você não quer usar ali naquele momento, tudo bem. Mas use na sua casa. Saiba os livros da Bíblia. Então, por que também está essa facilidade no Data Show? Porque se fosse ver, né, mesmo a igreja tendo um Data Show, o Data Show poderia ser usado para hinos, né, letras, slides, né, para passar ali uma imagem e tal. Mas o correto poderia ser cada um manusear a sua Bíblia. Mas a intenção ali é os visitantes e a intenção é que muitos têm dificuldades na hora de encontrar. Então ali tem dificuldade, desiste e só ouve. Então ali no Data Show está. Se na sua igreja não tem o Data Show, muitas congregações não têm Data Show, então o pregador fala ali um livro e muitas pessoas começam a reparar em volta para você ver. Muitas pessoas começam e depois elas desistem, porque elas não conseguem nem saber se aquele livro está no Antigo ou no Novo Testamento. Não conseguem nem imaginar alguns livros que existem mesmo ali na Bíblia, né? E não é os visitantes, são pessoas já frequentadoras ali, né? Já são membros. Então, por isso, esse projeto, né? Pessoas que chegaram agora na igreja, pessoas até mesmo que cresceram na igreja, mas não tiveram esse direcionamento. Então, não tem essa intimidade com a palavra de Deus. Então, por isso, esse projeto aí que a gente colocou aqui no grupo é muito importante. É um projeto que você pode usar com as crianças, mas também pode usar com os pré-adolescentes, jovens e adultos. Então, se você tem aí uma escola bíblica dominical, né, uma escola bíblica, uma célula, você pode também trabalhar isso. Então eu coloquei aqui PDFs no grupo, né, PDFs que tem os livros da Bíblia para você trabalhar e também tem PDFs, o último PDF que eu fiz agora sobre o projeto de memorização dos livros da Bíblia, tem ali para você imprimir e dar uma folha para cada um, com os livros do Novo e do Antigo Testamento, tá? Então você pode trabalhar isso. Então, aí tem algumas pessoas que vão dizer, minha cabeça está muito cheia, realmente a vida da gente está muito corrida, como que eu vou decorar? Mas tenha uma facilidade ali, se não memorizar, se não decorar, né? Você vai ter uma maior facilidade, porque você falando sobre os livros da Bíblia, falando quem está no Antigo e quem está no Novo, se você for inculcando isso na cabeça das pessoas, quando alguém falar Abacuque, a pessoa vai falar Abacuque foi no Antigo Testamento, então ela já vai procurar melhor, entendeu? Então se ela souber o que vem antes de Abacuque, depois de Abacuque, ela vai conseguir achar muito melhor. Então, porque eu coloquei Abacuque, um dia eu fui pregar sobre Abacuque e o meu filho nem sabia que tinha Abacuque na Bíblia, né? E daí ele falou, mãe, e até eu achar esse Abacuque. E eu falei, meu Deus, né? Passa assim, e não só passa na igreja também. Então, as intenções são boas de colocar, porque senão a pessoa acaba só ouvindo e, na verdade, você tem que estar com a sua Bíblia aberta, você tem que estar, mesmo quando a pessoa já começa a pregar, você tem que estar com a sua Bíblia para ver se o que aquela pessoa está falando está de acordo com o que está escrito aqui. Então, nós temos que saber manusear os livros da Bíblia. Sim, saber quem está lá, né? Quais são os nomes dos livros da nossa Bíblia. Saber aonde que está, no Antigo, no Novo Testamento, tá bom? Então, no projeto, você pode retirar aí um mês para falar sobre isso. Olha, um mês nós vamos trabalhar um mês aqui, 40 dias, tantos sábados, tantos domingos, tantas terças-feiras, e nós vamos aqui trabalhar sobre a memorização dos livros da Bíblia.
Você pode também trabalhar paralelo, ou seja, para não sair ali da lição, que tem os dias, você pode tirar 15, 20 minutos daquela lição, daquele tempo, para trabalhar esses livros da Bíblia. E você pode usar quadros, você pode usar cartolina, você pode usar, use a sua criatividade. Veja o que é melhor aí para você. Então você vai ver também a faixa etária das crianças, né? Então você tem que ver a faixa etária, se ela já tem essa, né, essa autonomia para ir memorizando, para ir já, né, se esclarecendo dos livros da Bíblia. Então você vai trabalhar a partir disso. Então trabalha com musiquinha, tem bastante musiquinha aí do dia. Que eu tô com o Dia da Criança, Dia da Infância, com os livros da Bíblia. Então trabalhe, então já comece também. Se você trabalha com crianças bem menores, já comece ali na base, né? E depois vai. Se você tem a escola de pré-adolescentes, escola bíblica de pré-adolescentes, comece a trabalhar com eles, com incentivos. Você vai ver que incentivo você pode comprar, você pode adquirir para, né, dar. Então, tipo, toda semana, se você, que nem vai ter o Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco, comece por aí. Então, né, se você não quiser trabalhar essa parte, ó, que tem um PDF aqui prontinho para imprimir, Pentateuco, histórico, sabedoria, sabedoria, profetas maiores, profetas menores. Então, aí depois tem o Evangelhos, históricos, cartas paulinas, cartas gerais e revelação. Então, aqui está todos os do Antigo e do Novo Testamento, as divisões. Se você não quiser trabalhar as divisões, né, se você vê que ali vamos trabalhar primeiro os livros da Bíblia, depois a gente vem para essas divisões, tudo bem. Mas se você já quiser ir trabalhando junto, olha, além de ter 66 livros, né, eles são divididos em Antigo e Novo Testamento e também são divididos entre Pentateuco, históricos, sabedoria. E nesse sabedoria, alguns são livros poéticos, poesia. Então, eu coloquei sabedoria. Mas se aí tiver aí, você for pesquisar poesia, são esse daqui da sabedoria, tá? Profetas maiores, profetas menores. Aí no Novo Testamento são os evangelhos, os históricos, as cartas paulinas, que foram Paulo que escreveu, as cartas gerais, que são vários autores, e a revelação, que é o Apocalipse. Então, você pode ir trabalhando assim. Então, como eu disse, vai de pouquinho. Ó, vocês vão trazer os 5 primeiros livros da Bíblia decorados, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é os 5 primeiros, né? Então, vocês também vão ver no PDF, ó, não sei se dá pra, aqui mais longe acho que dá, que são em cores diferentes, tá vendo? Porque eu dividi. O Pentateuco aqui está em azul, né? Os livros históricos estão em vermelho do Antigo Testamento. Ó. Os livros de sabedoria ou poesia estão em amarelo. Então, para ficar mais fácil. Os profetas maiores estão em verde. Opa. E os profetas menores estão em lilás, roxo. Tá vendo? Então, eu já fiz essa divisão. Então, se você for usar, como eu usei aqui, né? Folha por folha aqui na sua mão, já vai estar com as cores diferentes. E aí você pode falar, estão com as cores diferentes por conta dessa divisão, né? E assim também está o do Novo Testamento. Então, os PDFs estão aí prontinhos para imprimir. Ó, tá vendo? Então, no Novo Testamento histórico só tem o livro de Atos. E aí, ó, cartas paulinas estão em verde, os evangelhos em azul. As cartas de Paulo em verde, né? Efésios, Filipenses, primeiro e segundo Timóteo, Tito, Filemon. Aí, ó, as cartas gerais em laranja. Então, está tudo assim divididinho, pronto para imprimir. Você imprime. Você pode imprimir e recortar. Ó, você pode imprimir e recortar. Tá vendo? Pode recortar, colocar numa cartolina, num quadro, né? Então você pode até mesmo recortar, colar num EVA, colocar um dupla face e tirando, né? Colocando e tirando ali para você trabalhar.
e use as musiquinhas, use aí, então você pode usar até mesmo com os adultos, né? Então, também no PDF do projeto tem umas moedinhas prontas para imprimir também. Você só imprime e recorta as moedinhas. Você pode usar essas moedinhas também como incentivo. Então, nessa semana eu pedi, vamos supor, né? Esta semana eu pedi para decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, quem chegar, você chegou, fala aí para mim. Então, você, como eu disse, você pode até usar um cantinho ali para não constranger o outro, não é verdade? E também porque tem pessoas que não querem falar em público, têm vergonha, e nós temos também que trabalhar isso em nós também, porque por conta da inclusão, né? Então a gente trabalha sobre a inclusão e eu acho necessário falar isso para vocês, porque às vezes você está fazendo algo bom, algo que é legal, tal, mas para aquela pessoa ali não será naquele momento, né? Então nós temos conosco, quando eu falo em inclusão, você saber, porque às vezes para mim é fácil falar em público, e se por acaso eu errar, eu dou e vou. E tem pessoas que mesmo falando certo, estando tudo correto, se ela tiver que falar em público, ela vai passar mal antes e vai passar mal depois. Então você avisa, olha, não, eu vou querer, né, ver se você sabe, aí daí nós vamos ali, aí você conseguiu, então eu vou te dar uma moeda. Então, né, você guarda essa moedinha no final, quem tiver mais moedas, então você é uma ideia. Só que essa questão eu acho bom falar com vocês, né, por esse motivo, porque tem muitas pessoas, e vamos colocar assim, que a gente não sabe, estão passando momentos difíceis, e não importa a idade, pode ser crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos e adultos. Então a pessoa já não está num momento muito bom. Então faz ali uma dinâmica e a pessoa passa mal. Então você tem que também estar pronto para isso, né? Isso é muito difícil porque você prepara, você faz com carinho, você não faz com essa intenção, e quando você recebe esse feedback que a pessoa passou mal, que a pessoa não se sentiu bem, então isso faz muito mal para quem está fazendo e acaba desanimando. Então tem tantas pessoas que foram, né, impactadas pelo lado bom e tem, né, por motivos de saúde, né, que a pessoa não está bem, não está não está num momento bom. Outras, né? Nós temos pessoas que hoje, né, graças a Deus, a inclusão e também o conhecimento que nós temos hoje. Então tem pessoas que já estão com o diagnóstico do que tem, né? Então eu tenho meus diagnósticos, as pessoas têm, então já tem o diagnóstico, então já sabe. Então tem até mesmo lugares que nós vamos e tem crianças e adultos com um cordão. Então você já sabe, né? Então isso é bom. Mas tem pessoas que a família ela não trata, ela não busca uma ajuda, não busca uma alternativa. Então, que nem, vamos colocar um exemplo, o autismo. Então a pessoa, ela não quer falar em público, ela não quer ter aquele momento com você, ela não quer, ela tem que ser respeitada. Então por isso que é bom você, se você for tomar isso, né, oralmente, ser num cantinho, né? Então seria interessante, porque daí a pessoa fala, você vai ter que ver o que tá aí com você. Tá bom? Então, que nem no caso, se eu for olhar, eu tenho que fazer assim. Porque às vezes, se eu perguntar para uma pessoa, né? Às vezes ela nem tá ali num tratamento, às vezes a família não. E aí você acaba prejudicando ali aquele momento. A pessoa já não está bem e acaba prejudicando. Então, nós temos que pensar nisso, né? Então, lá 30, 40 anos atrás, todo mundo falava ou não, se passasse mal ou não, né? Mas hoje não. Então nós temos que ter este cuidado, tanto com os outros quanto conosco mesmo, porque senão, conosco mesmo é duro, né? Mas conosco, por quê? Porque senão também a gente acaba desanimando. Então, observe, tudo é observar. Observe aí a sua volta, como que funciona. Então, às vezes você vai falar, fala aí pra mim, agora você fala. Aí você aponta para um ali e aquele um não tem ali um diagnóstico correto, mas nem tem, né? Ninguém foi, às vezes foi atrás e você acaba prejudicando, desequilibrando aquela pessoa ali, né? Do que ela
no equilíbrio que ela estava, sem mesmo saber. Então, por isso que tem, né, como eu falo, olha, tem pessoas que chegam e falam, olha, é assim, eu não gosto de falar em público, eu tenho isso, então eu tenho isso, então é assim que funciona para mim. Nossa, é uma bênção porque você já sabe como lidar. Mas como eu disse, tem pessoas que precisam de ajuda e essa ajuda não vem da família. Então nós temos que pensar nisso, tá? É complicado, né? Difícil, mas não é impossível. Então faça isso, aí faz no cantinho, se a pessoa olhar para você, né? Ou às vezes nem olhar para você e falar não, não quer. Mas aí vamos fazer para aqueles que querem participar dessa forma. E aí você vai ver, na minha é melhor nem tomar assim. Na minha é melhor fazer uma provinha, né? Que daí cada um faz né? E aí a gente vê. Aí você pode fazer. Quais desses livros aqui fazem parte do Antigo ou do Novo Testamento? Você pode fazer prova, né? Provinha ali de Mark X. Aí não tem como também, né? Dá errado, né? Porque cada um vai fazer, depois você vai corrigir. Então, olha aí como que você vai fazer. Observe, mas faça esse projeto. Vai ser uma benção.